A chuva tamborilava contra as janelas do escritório como dedos impacientes, ecoando pela sala onde Carlos permanecia imóvel, fixando o olhar no telefone que acabara de desligar. Suas mãos tremiam imperceptivelmente enquanto segurava o fone, e o silêncio que se seguiu parecia mais ensurdecedor que qualquer tempestade. A notícia ainda reverberava em sua mente como um eco distante. Lamento informar, senhor, mas os exames confirmam. As chances são praticamente inexistentes. Se você também já enfrentou momentos que mudaram tudo em sua vida, se inscreva no canal e acompanhe esta jornada de superação e descobertas que podem tocar seu coração de maneiras inesperadas. O relógio de parede marcava exatamente 8h15 da noite quando Carlos finalmente se levantou da poltrona de couro que ocupava há mais de uma hora. Seus passos ecoavam pelo corredor da mansão, cada som amplificado pela vastidão dos cômodos luxuosos que naquele momento pareciam mais frios e vazios do que nunca. As paredes adornadas com quadros caros e os móveis de design impecável não conseguiam preencher o vácuo que crescia em seu peito. Aos 38 anos, Carlos Mendonça havia conquistado tudo que a sociedade considerava sucesso. Sua empresa de construção civil era uma das mais respeitadas de São Paulo. Seus empreendimentos pontuavam a paisagem urbana como monumentos ao seu talento empresarial. E sua conta bancária ostentava números que a maioria das pessoas só via em sonhos. A mansão, onde vivia no elegante bairro dos Jardins, era a prova material de cada vitória profissional, cada negócio bem-sucedido, cada risco calculado que resultara em lucro. Mas naquela noite, enquanto caminhava pelos corredores silenciosos, Carlos sentia-se como um náufrago em sua própria casa. As palavras do médico ainda ecoavam cruamente. Infertilidade masculina severa. As chances de concepção natural são inferiores a 1%. 15 anos de casamento com Helena, 15 anos de tentativas frustradas, consultas médicas, tratamentos experimentais, esperanças construídas e sistematicamente destroçadas. E agora, finalmente, a confirmação científica do que ambos já suspeitavam, mas se recusavam a aceitar. Carlos parou diante da porta do que deveria ter sido o quarto das crianças. O cômodo permanecia trancado há 3 anos, desde a última vez que Helena havia decorado esperançosa com papel de parede de ursinhos e móveis infantis importados. A maçaneta dourada estava fria ao toque, e ele nem chegou a girá-la. Não precisava ver o interior para sentir o peso da ausência que pairava além daquela porta. O som de passos suaves no andar térreo interrompeu seus pensamentos. Marina estava terminando suas tarefas da noite. Ela trabalhava para a família há 2 anos, desde que a antiga governanta se aposentara. Diferente das outras funcionárias que haviam passado pela casa, Marina possuía uma presença discreta, mas reconfortante. Era uma jovem de 26 anos, com cabelos castanhos, sempre presos em um coque simples, olhos de um marrom caloroso que contrastava com sua aparente timidez, e um sorriso contido que raramente se mostrava por completo. Carlos desceu as escadas lentamente, os degraus de mármore frios sob seus pés descalços. A casa estava mergulhada na penumbra típica das noites chuvosas, apenas algumas luminárias estratégicas criando pools de luz amarelada pelos cômodos. Marina estava na cozinha, organizando os utensílios que havia usado para preparar o jantar que ele nem chegara a tocar. "Boa noite, Sr. Carlos", ela disse suavemente, sem erguer os olhos das louças que secava, com movimentos precisos e delicados. Sua voz tinha uma qualidade musical, baixa e melodiosa, que sempre conseguia acalmar os nervos mais tensos dele. "Boa noite, Marina." Ele hesitou por um momento, observando a dedicação com que ela executava cada tarefa. Você não precisava ter ficado até tão tarde."
Ela finalmente ergueu o olhar, e Carlos se surpreendeu ao ver uma compreensão profunda naqueles olhos castanhos. Era como se ela conseguisse ler nas entrelinhas de sua expressão cansada, decifrando os sinais de uma dor que ele tentava manter escondida do mundo. Pensei que talvez o senhor quisesse conversar, Marina disse simplesmente, dobrando o pano de prato com cuidado. Às vezes, quando ficamos sozinhos com nossos pensamentos, eles podem se tornar pesados demais. A observação era tão certeira que Carlos sentiu algo se remexer no peito, uma mistura de surpresa e alívio por ser visto, realmente visto, por alguém. Helena estava viajando a trabalho há uma semana, participando de uma conferência de arquitetura em Londres. Nos últimos meses, suas viagens haviam se tornado mais frequentes, como se ela também precisasse de distância da casa que se tornara um lembrete constante de suas frustrações conjugais. É uma noite difícil, admitiu Carlos, encostando-se no balcão da cozinha. A confissão saiu mais facilmente do que esperava, talvez encorajada pela atmosfera íntima criada pela chuva lá fora e pela presença acolhedora de Marina. Ela assentiu devagar, como se compreendesse exatamente o peso por trás daquelas palavras simples. Posso preparar um chá? Minha avó sempre dizia que as noites difíceis ficam mais suportáveis com algo quente para aquecer as mãos e o coração. Carlos quase sorriu pela primeira vez em horas. Sua avó era uma mulher sábia. Marina moveu-se pela cozinha com a graciosidade natural de quem conhecia cada gaveta e prateleira. Ela preparou um chá de camomila, cujo aroma doce logo preencheu o ambiente, criando uma atmosfera de conforto que contrastava drasticamente com o tumulto emocional que Carlos sentia. Quando ela lhe entregou a xícara, seus dedos se tocaram brevemente, e ele notou como as mãos dela eram pequenas e calorosas. Marina, começou ele, segurando a xícara como uma âncora, você já quis muito alguma coisa que parecia impossível de alcançar? Ela considerou a pergunta por um longo momento, seus olhos fixos na própria xícara de chá. Eu sempre sonhei em ter uma família, disse finalmente. Cresci em um orfanato até os 18 anos. Sempre imaginei como seria ter um lar de verdade, pessoas que se importassem comigo, que perguntassem como foi meu dia. Ela ergueu o olhar. Algumas pessoas podem achar que trabalhar como governanta é um trabalho simples, mas para mim, cuidar de uma casa, de uma família, é como participar de algo maior. A sinceridade em sua voz tocou algo profundo em Carlos. Ele percebeu que durante todos os meses em que ela trabalhara ali, nunca havia realmente conversado com Marina sobre sua vida, seus sonhos, suas histórias. Ela era uma presença constante, mas silenciosa, movendo-se pelos cômodos como um fantasma benevolente que cuidava de tudo sem ser notada. Você nunca se casou? Perguntou ele, imediatamente arrependendo-se da indiscrição. Desculpe, não devia ter perguntado isso. Não há problema, Marina respondeu com um sorriso tímido. Eu nunca encontrei alguém que quisesse construir algo duradouro comigo. Talvez eu seja muito sonhadora, muito romântica para os tempos modernos. Ela fez uma pausa, mexendo o chá com uma colherinha de prata. E o senhor? Sempre quis ter filhos? A pergunta atingiu Carlos como um soco no estômago. Ele fechou os olhos por um momento, lutando contra a onda de emoção que ameaçava transbordá-lo. Desde criança, admitiu a voz rouca, eu costumava imaginar como seria ensinar meu filho a andar de bicicleta, levá-lo para jogos de futebol, ajudá-lo com a lição de casa. Um sorriso amargo brincou em seus lábios. Construí um império empresarial inteiro, pensando no legado que deixaria para meus filhos. Marina o observava com uma expressão de compreensão profunda, sem julgamento ou pena, apenas uma empática genuína que o encorajava a continuar. Hoje recebi a confirmação médica, continuou Carlos, as palavras saindo como uma confissão sussurrada. 15 anos tentando e agora sabemos.
as chances são praticamente inexistentes. O silêncio que se seguiu não era constrangedor, mas sim repleto de uma compreensão mútua. Marina estendeu a mão hesitantemente, tocando levemente o braço dele em um gesto de consolo. "Sinto muito", disse ela, e havia tanta sinceridade em sua voz que Carlos sentiu os olhos se encherem de lágrimas pela primeira vez desde que saíra do consultório médico. "Helena e eu não conversamos mais sobre isso. É como se o assunto fosse um abismo entre nós. Cada vez que um de nós tenta tocar no assunto, o outro se fecha." Ele suspirou profundamente. "Estamos nos afastando há anos, mas fingíamos que era apenas uma fase." Marina permaneceu em silêncio, permitindo que ele processasse seus próprios sentimentos em voz alta. Era uma habilidade rara, saber quando falar e quando apenas estar presente. "Às vezes me pergunto se tudo vale a pena", continuou Carlos. "Todo este sucesso, toda esta riqueza. Pra quê? Pra quem?" Ele gesticulou vagamente em direção aos cômodos luxuosos ao redor. "Esta casa é linda, mas é apenas um museu sem vida, sem risos de criança, sem bagunça, sem amor. O senhor não pode desistir dos sonhos só porque o caminho é diferente do que imaginou", Marina disse suavemente. "Talvez haja outras formas de construir uma família, outros caminhos para encontrar propósito." Carlos olhou para ela com curiosidade. "Como assim?" "Bem..." Marina hesitou como se estivesse compartilhando algo muito pessoal. "Eu nunca tive pais biológicos, mas encontrei figuras paternas e maternas em lugares inesperados. A diretora do orfanato que me ensinou a ler, o padeiro da esquina que sempre guardava um pão doce para mim, a professora que acreditou que eu era inteligente quando todos duvidavam." Seus olhos brilhavam com uma luz suave. "Família não é apenas sangue, é amor, cuidado, presença." As palavras dela ecoaram na mente de Carlos como uma revelação. Ele havia passado tanto tempo focado na impossibilidade biológica que talvez tivesse perdido de vista outras possibilidades. "Você é muito sábia para alguém tão jovem", observou ele, e desta vez conseguiu esboçar um sorriso genuíno. Marina corou ligeiramente. "Acho que as adversidades nos ensinam algumas lições mais cedo do que gostaríamos." Eles continuaram conversando até tarde da noite, compartilhando histórias, sonhos e medos com uma intimidade que surpreendeu ambos. Carlos descobriu que Marina havia estudado pedagogia antes das dificuldades financeiras a forçarem a abandonar a universidade. Ela, por sua vez, ouviu sobre a paixão dele por construir coisas duradouras, não apenas edifícios, mas legados significativos. Quando Marina finalmente se despediu para ir para seus aposentos nos fundos da propriedade, Carlos permaneceu na cozinha por mais alguns minutos, segurando a xícara vazia e refletindo sobre a conversa. Pela primeira vez em meses, talvez anos, ele não se sentia completamente sozinho com seus demônios. Subindo para o quarto master, Carlos parou novamente diante da porta do cômodo, que deveria ser o berçário. Mas desta vez, em vez de desespero, sentiu uma pequena centelha de algo que não conseguia nomear completamente. Não era exatamente esperança, ainda era cedo demais para isso, mas talvez fosse aceitação. O primeiro passo em direção à possibilidade de encontrar um novo caminho. Lá fora, a chuva havia diminuído para uma garoa suave e as nuvens começavam a se abrir, permitindo que alguns raios de luar iluminassem os jardins da mansão. Carlos adormeceu naquela noite com o aroma de camomila ainda na memória e com as palavras de Marina ecoando suavemente em sua mente. Família não é apenas sangue, é amor, cuidado, presença. No andar térreo, Marina também permanecia acordada em seu quarto simples, mas acolhedor. Ela havia sentido algo mudar durante a conversa com Carlos. Uma conexão que ia além da relação profissional. Uma compreensão mútua de duas almas que carregavam feridas similares.
Enquanto olhava pela janela para os jardins banhados pela luz prateada da lua, Marina se perguntava se aquela conversa havia sido o início de algo novo, algo que ela nem ousava nomear. A mansão, pela primeira vez em muito tempo, não estava completamente silenciosa. Havia algo no ar, uma possibilidade sussurrada pelos corredores, uma promessa tímida de que talvez a solidão que ambos carregavam não fosse permanente. E embora nenhum dos dois soubesse ainda, aquela noite chuvosa havia plantado as sementes de uma transformação que mudaria suas vidas para sempre. Os dias que se seguiram àquela noite chuvosa trouxeram uma mudança sutil, mas perceptível, na dinâmica da mansão. Carlos encontrava-se observando Marina com mais atenção, notando detalhes que antes passavam despercebidos. A forma delicada com que ela arrumava as flores do jardim nos vasos da sala, o cuidado especial que dedicava aos livros de sua biblioteca pessoal, sempre deixando marcadores improvisados nas páginas onde ele havia parado de ler, e principalmente a maneira como seus olhos se iluminavam quando cruzavam com os dele nos corredores. Carlos Antônio Mendonça havia nascido em uma família de classe média baixa, na zona leste de São Paulo. Seu pai, Roberto, era pedreiro, e sua mãe, Conceição, trabalhava como costureira em uma pequena confecção no Brás. Desde criança, Carlos demonstrara uma aptidão natural para a matemática e uma fascinação pelos canteiros de obras que visitava com o pai nos fins de semana. Enquanto outras crianças brincavam de futebol, ele desenhava plantas baixas na terra, com gravetos, imaginando casas perfeitas para famílias imaginárias. A infância de Carlos foi marcada pela presença constante de crianças. Sua casa era o ponto de encontro da vizinhança, sempre cheia de primos, amigos e conhecidos que vinham e iam. Conceição tinha um talento natural para acolher pessoas, e sua mesa sempre tinha um lugar a mais, sua porta sempre estava aberta. Foi neste ambiente caloroso e barulhento que Carlos desenvolveu sua paixão por criar lares, não apenas estruturas, mas espaços onde famílias pudessem florescer. "Um dia vou construir a casa mais bonita do mundo para você, mãe", dizia ele aos 8 anos, mostrando seus desenhos rudimentares de mansões com jardins enormes. Conceição sorria e bagunçava seus cabelos, respondendo: "Meu filho, casa bonita é casa cheia de amor. O resto é só decoração." Essas palavras ecoaram durante toda a sua vida, moldando não apenas sua carreira, mas seus sonhos mais profundos. Quando finalmente conquistou o sucesso financeiro, a primeira coisa que fez foi comprar uma casa confortável para os pais no bairro que eles sempre sonharam morar. A segunda foi construir sua própria mansão, projetada nos mínimos detalhes para abrigar a família grande e barulhenta que imaginava ter. Mas o destino tinha outros planos. Roberto faleceu de um infarto aos 62 anos, quando Carlos tinha 28. Conceição o seguiu apenas 2 anos depois, vítima de uma depressão profunda que nem os melhores médicos conseguiram curar. Ela morreu de saudade. Foi como a família definiu. Carlos ficou órfão aos 30 anos, com uma fortuna que não conseguia preencher o vazio deixado pelos pais, e uma casa gigantesca que ecoava com a ausência dos risos e conversas que deveria abrigar. Foi nesta época que conheceu Helena Cristina Ferreira, uma arquiteta brilhante e ambiciosa que trabalhava em um escritório concorrente. Ela era tudo o que ele admirava: inteligente, determinada, elegante, com uma visão sofisticada de design que complementava perfeitamente sua expertise em construção. O namoro foi intenso e apaixonado, alimentado pela admiração mútua profissional e pela sensação de que juntos poderiam construir algo extraordinário.
Helena vinha de uma família tradicional de Campinas, filha de um juiz aposentado e de uma professora universitária. Ela fora criada com todos os privilégios da classe média alta, frequentando os melhores colégios e universidades. Quando se casaram, 5 anos após se conhecerem, ambos compartilhavam sonhos grandiosos, uma empresa conjunta, uma família numerosa, uma vida que seria o epítome do sucesso brasileiro. Os primeiros anos de casamento foram como um conto de fadas moderno. A empresa crescia exponencialmente. Seus projetos ganhavam prêmios nacionais e internacionais, e a mansão nos Jardins se tornava o cenário de festas memoráveis onde a elite empresarial de São Paulo se reunia. Helena decorara a casa com um gosto impecável, cada cômodo uma obra de arte, cada detalhe cuidadosamente pensado para impressionar e inspirar. Mas foi justamente quando tudo parecia perfeito que os problemas começaram. O primeiro ano de tentativas para engravidar passou rapidamente, ambos atribuindo a ausência de filhos ao estresse do trabalho. No segundo ano, começaram as consultas médicas informais. No terceiro, os exames mais detalhados. A cada mês que passava sem sucesso, a tensão entre eles crescia imperceptivelmente. Helena, acostumada a controlar todos os aspectos de sua vida com precisão milimétrica, não conseguia aceitar que algo tão fundamental pudesse estar fora de seu alcance. Ela intensificou os cuidados com a saúde, mudou a dieta, começou a praticar yoga, contratou nutricionistas e personal trainers. Quando isso não funcionou, partiu para tratamentos alternativos: acupuntura, homeopatia, terapias holísticas. Carlos, por sua vez, mergulhou ainda mais fundo no trabalho. Cada projeto se tornava uma obsessão, cada construção uma tentativa de compensar a vida que não conseguia criar em casa. Ele trabalhava 16 horas por dia. Viajava constantemente para supervisionar obras em outros estados, qualquer coisa para evitar os olhares ansiosos de Helena toda manhã, as conversas forçadas sobre ciclos ovulatórios e janelas férteis. A intimidade entre eles foi se transformando gradualmente em uma rotina mecânica, ditada por calendários e aplicativos de ovulação. O romance deu lugar à funcionalidade, o prazer à obrigação. Eles ainda se amavam, mas era um amor que estava sendo sufocado pela pressão constante e pelas expectativas não realizadas. Foi neste contexto de crescente distanciamento que Marina chegou às suas vidas. A governanta anterior, Dona Eunice, havia trabalhado para eles por 8 anos antes de se aposentar para cuidar dos netos. Helena insistira em contratar alguém jovem e eficiente, alguém que pudesse modernizar a gestão da casa e se adaptar às suas necessidades específicas. Marina Silva Santos chegou numa tarde ensolarada de março, carregando apenas uma mala pequena e um sorriso tímido. Ela viera de uma cidade do interior de Minas Gerais, recomendada pela agência de empregos domésticos mais conceituada de São Paulo. Suas referências eram impecáveis, sua apresentação era adequada, mas havia algo mais em seus olhos. Uma profundidade que chamou a atenção de Carlos desde o primeiro momento. Durante a entrevista com Helena, Marina respondeu a todas as perguntas com educação e competência, demonstrando conhecimentos de administração doméstica que impressionaram. Mas foi quando Helena perguntou sobre seus objetivos pessoais que algo mudou no ar. Eu sempre sonhei em fazer parte de uma família, Marina havia respondido simplesmente. Cuidar de um lar é mais que trabalho para mim, é vocação. Helena aprovara a contratação imediatamente, impressionada com a maturidade e dedicação da jovem. Carlos, que observara a entrevista silenciosamente, ficara intrigado com a combinação de vulnerabilidade e força que Marina exibia. Nos primeiros meses, Marina provou ser tudo o que prometera e mais. Ela transformou a rotina da casa com uma eficiência silenciosa.
antecipando necessidades, criando pequenos confortos que ninguém havia solicitado. Flores frescas apareciam nos cômodos sem que fossem pedidas. Refeições especiais surgiam em dias difíceis. A casa sempre estava impecável, sem que sua presença fosse intrusiva. Mas Carlos logo percebeu que havia algo único na forma como Marina se relacionava com o espaço. Ela não apenas limpava e organizava, ela cuidava da casa como se fosse um organismo vivo. Regava as plantas conversando baixinho com elas. Ajustava as cortinas para maximizar a luz natural. Deixava pequenos bilhetes motivacionais nos locais onde sabia que ele ou Helena os encontrariam em momentos de estresse. Marina Silva Santos havia nascido em uma cidade pequena chamada Três Corações, no sul de Minas Gerais. Sua história pessoal era marcada por perdas precoces e superação. Filha de pais jovens e solteiros, fora entregue para a adoção aos 3 meses de idade. O casal que a adotou, João e Maria Santos, eram donos de uma pequena mercearia e a criaram com muito amor, mas poucos recursos financeiros. Aos 7 anos, um acidente de carro tirou a vida de seus pais adotivos, deixando-a órfã novamente. Sem outros parentes dispostos a assumir sua guarda, Marina foi para um orfanato administrado por freiras beneditinas na cidade vizinha. Foi lá que passou os próximos 11 anos de sua vida, até completar 18 anos e ser considerada independente pelo Estado. O orfanato Santa Clara não era um local sombrio ou cruel, como retratam alguns filmes. As irmãs que o administravam eram mulheres dedicadas que faziam o melhor possível com recursos limitados. Marina aprendeu valores sólidos de trabalho, compaixão e resiliência. Mas principalmente aprendeu a sonhar com uma família própria, um lar que pudesse chamar verdadeiramente de seu. Durante a adolescência, Marina destacou-se nos estudos, especialmente em matérias relacionadas a cuidados infantis e administração doméstica. Ela adorava os momentos em que voluntárias vinham ensinar às meninas do orfanato habilidades práticas, culinária, costura, organização. Para ela, essas não eram apenas aulas técnicas, mas preparação para o futuro que imaginava construir. Aos 18 anos, com uma pequena quantia economizada de trabalhos esporádicos e uma bolsa de estudos parcial, Marina mudou-se para Belo Horizonte para cursar pedagogia. Seu sonho era trabalhar com crianças, talvez um dia abrir uma creche para crianças carentes. Mas as dificuldades financeiras logo se provaram maiores que suas reservas. Depois de 2 anos lutando para manter-se na universidade, trabalhando como babá, faxineira e garçonete em múltiplos empregos, Marina foi forçada a trancar o curso. A desilusão foi profunda, mas ela se recusou a desistir completamente de seus sonhos. Se não podia estudar sobre cuidar de crianças, pelo menos podia trabalhar cuidando de famílias. Foi assim que chegou a São Paulo, determinada a encontrar um emprego que lhe permitisse não apenas sobreviver, mas talvez, de alguma forma, fazer parte de algo maior. Quando viu o anúncio para trabalhar na casa dos Mendonça, algo em seu coração disparou. A descrição mencionava família discreta e respeitosa, busca profissional dedicada para cuidar de residência familiar. As palavras família e cuidar saltaram do papel como uma promessa. Agora, após 2 anos trabalhando na mansão, Marina havia encontrado uma estranha forma de paz. A casa era linda, seus patrões a tratavam com respeito e dignidade, e ela tinha finalmente a estabilidade financeira que sempre buscara. Mas havia algo mais, algo que ela mal ousava admitir para si mesma. Ela se apaixonara não apenas pela casa, mas pela ideia de fazer parte daquela família, mesmo que de uma forma limitada. Carlos não sabia de todos esses detalhes da vida de Marina, mas intuía uma profundidade em sua história,
Havia uma maturidade em seus gestos, uma sabedoria em seus olhos que só vem de quem enfrentou adversidades reais. E havia também uma gentileza genuína que contrastava dramaticamente com a atmosfera cada vez mais tensa que dominava sua relação com Helena. Naquela manhã de quinta-feira, 3 semanas após a conversa noturna que havia mudado algo entre eles, Carlos desceu para tomar café e encontrou Marina arrumando flores no vaso da sala de jantar. Eram lírios brancos, seus favoritos, embora ele nunca tivesse mencionado essa preferência. "Como você sabia?" perguntou ele, apontando para as flores. Marina corou ligeiramente. "Notei que o senhor sempre para apreciar os lírios do jardim quando passa por eles de manhã. Pensei que talvez gostasse de tê-los mais perto." Era um gesto simples, mas revelava um nível de atenção e cuidado que tocou profundamente Carlos. Helena, mesmo nos melhores tempos de seu casamento, raramente notava pequenos detalhes como esse. Ela era brilhante e competente, mas sua atenção estava sempre focada em grandes projetos, grandes objetivos. As pequenas gentilezas do dia a dia não faziam parte de seu vocabulário emocional. "Obrigado", disse Carlos, e havia uma sinceridade em sua voz que fez Marina sorrir de verdade pela primeira vez desde que trabalhava ali. Eles permaneceram em silêncio por alguns momentos. Carlos observando as mãos delicadas de Marina, ajustando os lírios. Ela concentrada na tarefa, mas consciente do olhar dele sobre si. Havia uma intimidade crescente naqueles pequenos momentos compartilhados. Uma conexão que nenhum dos dois sabia exatamente como nomear ou como lidar. "Marina", começou Carlos hesitantemente, Você é feliz aqui?" A pergunta a pegou de surpresa. Ela parou de ajustar as flores e o encarou diretamente. "Sim", respondeu sem hesitação. "Mais feliz do que já fui em qualquer outro lugar." A simplicidade e honestidade da resposta emocionaram Carlos mais do que ele esperava. "E seus sonhos? A universidade?" "Algumas vezes os sonhos mudam", Marina disse filosoficamente. "Ou talvez eles se realizem de formas que não esperávamos." Ela fez uma pausa. "Trabalhar aqui, cuidar desta casa, é diferente do que imaginei, mas me faz sentir útil, necessária. E vocês são uma família boa." Carlos sentiu um aperto no peito. "Não sei se somos uma família tão boa assim", murmurou. "Helena e eu estamos passando por momentos difíceis." Marina assentiu compreensivamente. Casamentos passam por estações como jardins. Às vezes é inverno, às vezes é primavera. O importante é não desistir de regar a terra, mesmo quando as flores não estão florescendo. A sabedoria simples de suas palavras surpreendeu Carlos novamente. Esta jovem mulher, que havia enfrentado tanto na vida, possuía uma compreensão sobre relacionamentos que ele, com toda a sua educação e experiência, parecia ter perdido. Naquele momento, o telefone tocou, interrompendo o momento íntimo. Era Helena, ligando de Londres para falar sobre uma possível extensão de sua viagem. Mais uma semana, talvez 2, dependendo das oportunidades de negócios que estavam surgindo. Enquanto Carlos falava com a esposa, Marina discretamente se retirou para a cozinha, mas ela não conseguiu evitar ouvir o tom formal, quase empresarial da conversa. Não havia calor, não havia saudades expressas, apenas logística e cronogramas. Era como ouvir 2 sócios discutindo um projeto, não um marido e esposa separados por um oceano. Quando Carlos terminou a ligação, encontrou Marina preparando seu café exatamente como ele gostava. Forte, sem açúcar, com uma pitada de canela que ela havia descoberto que ele apreciava. Novamente, um pequeno gesto de atenção que falava mais alto que palavras. "Sua esposa vai ficar mais tempo fora?" perguntou Marina delicadamente. "Sim, mais 2 semanas, pelo menos." Carlos suspirou.
Às vezes tenho a impressão de que essas viagens são mais uma fuga do que trabalho. Marina não comentou, mas seus olhos expressavam uma compreensão que o consolou. Eles tomaram café em um silêncio companhioneiro, cada um perdido em seus próprios pensamentos, mas unidos por uma crescente sensação de que algo estava mudando entre eles, algo que nenhum dos dois ainda estava pronto para enfrentar completamente. Lá fora, o sol de outono dourava os jardins da mansão, e Carlos percebeu que, pela primeira vez em anos, não se sentia completamente sozinho em sua própria casa. A presença de Marina havia trazido algo que ele não conseguia definir. Não era apenas conforto, mas uma sensação de que a vida ainda poderia reservar surpresas, que nem todos os sonhos estavam perdidos, apenas esperando para serem redescobertos de formas inesperadas. 3 semanas se passaram desde a última ligação de Helena, e sua ausência prolongada havia criado uma atmosfera peculiar na mansão. Carlos encontrava-se trabalhando cada vez mais de casa, uma mudança significativa em seus hábitos. Durante anos, ele usara o escritório no centro da cidade como refúgio das tensões domésticas, mas agora descobria que preferia a tranquilidade de seu escritório pessoal com vista para os jardins onde Marina trabalhava todas as manhãs. Era uma sexta-feira chuvosa de abril, quando tudo começou a mudar de forma mais evidente. Carlos estava revisando contratos em sua mesa quando ouviu um ruído estranho vindo da cozinha. Algo como louça se quebrando, seguido de um gemido abafado. Largou imediatamente os papéis e desceu as escadas correndo. Encontrou Marina sentada no chão da cozinha, encostada no balcão, com a face pálida e uma expressão de dor. Cacos de uma xícara de porcelana estavam espalhados ao redor, e ela segurava o pulso direito com cuidado. Marina, o que aconteceu? Carlos se ajoelhou ao lado dela, sua voz carregada de preocupação genuína. Foi bobeira minha. Ela tentou sorrir, mas a dor era evidente. Escorreguei um pouco e tentei me apoiar no balcão. Acho que torci o pulso. Carlos observou atentamente o pulso dela, que já mostrava sinais de inchaço. Precisamos levar você ao hospital. Pode estar fraturado. Não, Sr. Carlos. Não é necessário. Claro que é necessário. Ele a interrompeu com firmeza, mas gentileza. Você não vai ficar sofrendo por teimosia. Vou buscar o carro. A preocupação em sua voz era tão genuína que Marina sentiu o coração acelerar por motivos que nada tinham a ver com a dor física. Durante os 2 anos trabalhando ali, nenhum dos patrões havia demonstrado esse tipo de cuidado pessoal com ela. Era profissional, mas distante. Agora, Carlos a tratava como se ela fosse alguém realmente importante para ele. O trajeto até o hospital foi feito em um silêncio tenso. Carlos dirigia com atenção redobrada, ocasionalmente olhando para Marina através do espelho retrovisor para certificar-se de que ela estava bem. Ela, por sua vez, observava o perfil concentrado dele e se perguntava quando exatamente havia começado a vê-lo não apenas como patrão, mas como um homem que despertava sentimentos que ela tentava desesperadamente ignorar. Na emergência do Hospital Albert Einstein, Carlos insistiu em acompanhá-la durante todo o processo. Ele preencheu os formulários, conversou com os médicos e permaneceu ao lado dela durante os exames. O diagnóstico foi de uma entorse moderada, que exigiria repouso e fisioterapia. 2 semanas sem usar a mão direita para atividades pesadas, explicou o médico, e absoluto repouso nos primeiros 3 dias. No caminho de volta, Carlos quebrou o silêncio. Você vai ficar nos seus aposentos descansando. Eu vou contratar uma enfermeira temporária para cuidar da casa. Senhor Carlos, isso não é necessário. Posso trabalhar com a mão esquerda. Marina. Sua voz era firme, mas carinhosa. Você se machucou trabalhando para mim. É minha responsabilidade garantir que você se recupere adequadamente. E, por favor,
Pare de me chamar de Sr. Carlos. Apenas Carlos está bom. O pedido a surpreendeu. Era uma mudança sutil, mas significativa na dinâmica entre eles. Tudo bem, Carlos. Ao chegarem em casa, Carlos a ajudou a subir até seus aposentos, um pequeno apartamento confortável acima da garagem, que Marina havia decorado modestamente com plantas e alguns livros. Era a primeira vez que ele entrava naquele espaço, e ficou impressionado com a simplicidade acolhedora do ambiente. Você fez deste lugar um verdadeiro lar, comentou ele, observando as cortinas floridas feitas à mão e as fotografias do orfanato cuidadosamente emolduradas na mesa. Marina corou. É pequeno, mas é meu. Às vezes, os melhores lares são os menores, Carlos observou, lembrando-se da casa humilde onde crescera com os pais. Há mais amor por metro quadrado. Ele a ajudou a se acomodar na cama, ajustando travesseiros para que ela pudesse manter o braço elevado. Havia uma intimidade doméstica no gesto que fez ambos se sentirem simultaneamente confortáveis e nervosos. Vou preparar algo para você comer, disse Carlos. Você não precisa. Marina, ele a interrompeu com um sorriso. Deixe alguém cuidar de você, pelo menos uma vez. Enquanto Carlos se dirigia para a cozinha da casa principal, Marina permaneceu deitada, processando a mudança surreal que havia ocorrido. Em questão de horas, a dinâmica entre eles havia se transformado completamente. Ela não era mais apenas a governanta. Era alguém por quem ele se preocupava genuinamente. E essa realização despertava sentimentos que ela havia tentado suprimir há meses. Carlos, por sua vez, encontrou-se na cozinha tentando lembrar-se de como preparar algo além de café. Fazia anos que não cozinhava, desde os tempos de faculdade, quando a necessidade o forçara a aprender o básico. Decidiu por algo simples, uma sopa de legumes, que lembrava vagamente de ver sua mãe preparar. Enquanto cortava cenouras e batatas com mais determinação que habilidade, Carlos refletia sobre a tarde. A preocupação que sentira ao ver Marina machucada havia sido visceral, imediata, muito mais intensa do que esperaria sentir por uma funcionária. Havia algo mais ali, algo que ele vinha tentando ignorar há semanas. A verdade era que Marina havia se tornado a parte mais esperada de seus dias. Suas conversas matinais sobre flores e clima eram os momentos em que ele se sentia mais vivo. A forma como ela cuidava da casa, com atenção aos menores detalhes de seu conforto, fazia com que ele se sentisse verdadeiramente em casa pela primeira vez em anos. Quando finalmente subiu com uma bandeja contendo a sopa improvisada, pão torrado e chá, encontrou Marina tentando ler um livro com dificuldade, segurando-o apenas com a mão esquerda. "O que está lendo?" perguntou ele, colocando a bandeja na mesinha ao lado da cama. "O Cortiço, do Aloísio Azevedo", ela respondeu, mostrando-lhe a capa gasta. "Estou tentando terminar alguns clássicos que não consegui ler na época da escola." Carlos pegou o livro e observou as páginas cheias de anotações marginais, feitas com letra caprichada. "Você faz notas enquanto lê?" "É um hábito que desenvolvi no orfanato. As irmãs sempre diziam que ler sem refletir era como comer sem mastigar." Marina sorriu com carinho da memória. "Irmã Benedita costumava revisar nossos livros, para ver se estávamos realmente pensando sobre o que líamos." "Irmã Benedita parece ter sido uma pessoa especial", Carlos comentou, sentando-se na cadeira ao lado da cama. "Foi ela quem me ensinou que educação não é privilégio, é direito, e que a gente pode se educar sozinho se tiver vontade suficiente." Os olhos de Marina brilharam. "Quando tive que sair da universidade, pensei que tinha perdido minha única chance, mas ela sempre dizia que a vida inteira é uma universidade, se a gente souber prestar atenção." Carlos ficou tocado pela filosofia simples, mas profunda, que guiava a vida de Marina. "Você é uma das pessoas mais sábias que conheço." "Sabedoria é diferente de conhecimento", Marina respondeu. "Conhecimento eu ainda estou buscando. Sabedoria
Acho que vem de passar por coisas difíceis e tentar encontrar sentido nelas. Eles conversaram durante horas, Carlos sentado na cadeira ao lado da cama, Marina recostada nos travesseiros. Ela contou mais sobre sua vida no orfanato, sobre as irmãs que se tornaram figuras maternas, sobre os sonhos que teve que adaptar. Ele falou sobre a pressão de construir um império empresarial, quando tudo o que realmente queria era construir uma família. Sabe, disse Carlos em um momento de vulnerabilidade, às vezes tenho a sensação de que construí a vida errada. Uma casa grande demais, uma empresa maior do que preciso, um casamento que se tornou mais sociedade que amor. Marina o observou com atenção. Você acha que é tarde demais para mudar? Não sei. Tenho 38 anos, responsabilidades, compromissos. Ele fez uma pausa. E você? Acha que é tarde demais para voltar aos seus sonhos? Aprendi que sonhos não morrem, eles se transformam, Marina disse pensativamente. Eu queria ser professora para cuidar de crianças. Agora cuido de uma família de forma diferente. Talvez não seja exatamente o que planejei, mas tem sentido. Tem sentido, Carlos repetiu, como se testasse a frase. Faz tempo que não sinto que minha vida tem sentido. Talvez seja porque você está procurando sentido nos lugares errados, Marina sugeriu gentilmente. Sentido não vem de tamanho ou quantidade. Vem de conexão, de importar para alguém, de fazer diferença, mesmo que pequena. Suas palavras ecoaram na mente de Carlos com uma clareza perturbadora. Quando foi a última vez que ele havia se sentido verdadeiramente conectado com alguém? Quando foi a última vez que sua presença havia feito diferença real na vida de outra pessoa? O silêncio que se seguiu não era constrangedor, mas contemplativo. Ambos estavam processando não apenas as palavras trocadas, mas os sentimentos que fluíam subtilmente entre eles. Era uma intimidade emocional que nenhum dos dois havia experimentado há muito tempo. Carlos, Marina disse suavemente, quebrando o silêncio. Sim, obrigada por cuidar de mim hoje. Faz muito tempo que ninguém... Ela hesitou, procurando as palavras certas. Que ninguém se preocupa comigo dessa forma. Você não precisa agradecer, ele respondeu, sua voz rouca de emoção. Você se tornou muito importante para mim, Marina. Mais do que deveria, talvez. A confissão pairou no ar entre eles como uma pergunta não formulada. Marina sentiu seu coração acelerar, não de ansiedade, mas de uma esperança perigosa que ela tentava conter. Carlos... Ela começou, mas foi interrompida pelo som do telefone tocando no andar de baixo. Ele suspirou, claramente relutante em quebrar o momento. Preciso atender. Pode ser urgente. Quando Carlos desceu para atender, Marina ficou sozinha com os pensamentos em turbulência. A conversa havia cruzado linhas invisíveis que definiam sua relação profissional. Havia sido uma confissão mútua de sentimentos que nenhum dos dois estava preparado para enfrentar completamente. Do andar de baixo, ela ouvia a voz de Carlos ao telefone, mas não conseguia distinguir as palavras. Quando ele retornou, alguns minutos depois, sua expressão havia mudado. Havia uma tensão em seus ombros que não estava lá antes. Era Helena. Ele disse simplesmente, sentando-se novamente na cadeira. Ela decidiu estender a viagem por mais um mês. Apareceu uma oportunidade de trabalho em Paris. Marina não sabia o que dizer. A ausência prolongada de Helena criava um vácuo emocional que estava sendo preenchido perigosamente pela crescente intimidade entre ela e Carlos. Você sente falta dela? Perguntou Marina, imediatamente arrependendo-se da indiscrição. Carlos considerou a pergunta honestamente. Sinto falta da Helena que conheci há 15 anos. Mas a mulher com quem estou casado agora, não sei se ainda a conheço realmente. Era uma admissão dolorosa, mas libertadora.
Por meses, Carlos havia fingido para si mesmo que o distanciamento entre ele e Helena era temporário, causado apenas pelo estresse da infertilidade. Mas a verdade era mais complexa. Eles haviam se tornado estranhos vivendo na mesma casa, parceiros de negócios dividindo uma cama. As pessoas mudam, Marina disse gentilmente. Às vezes crescem juntas, às vezes crescem separadas. E às vezes, Carlos adicionou, olhando diretamente nos olhos dela, descobrem que estavam procurando a pessoa certa no lugar errado. A intensidade em sua voz fez Marina desviar o olhar. Eles estavam caminhando em território perigoso, aproximando-se de confissões que poderiam mudar tudo irreversivelmente. Carlos, ela sussurrou, precisamos ter cuidado com o que estamos dizendo. Eu sei, ele respondeu, mas não se moveu da cadeira. Mas também não posso fingir que não sinto o que estou sentindo. Marina fechou os olhos, lutando contra a onda de emoção que a ameaçava dominar. E o que você está sentindo? Que você trouxe luz para uma casa que estava escura há anos, que suas risadas são o som mais bonito que escuto, que quando converso com você me lembro de quem eu costumava ser, de quem eu quero ser. Sua voz estava carregada de emoção contida. E que isso me assusta mais do que qualquer negócio que já fechei. As palavras dele ecoaram no pequeno quarto como uma confissão sussurrada em uma igreja. Marina abriu os olhos e encontrou os dele fixos no seu rosto, esperando uma resposta que ela não sabia se podia dar. Carlos, ela começou, sua própria voz trêmula. Eu também sinto. Coisas que não deveria sentir. Mas você é casado e eu trabalho para você e eu sei todos os motivos pelos quais isso é complicado. Ele a interrompeu suavemente. Mas isso não muda o que sinto. O silêncio que se seguiu estava carregado de possibilidades não exploradas e linhas que ainda não haviam sido cruzadas. Ambos sabiam que estavam no limiar de algo que mudaria suas vidas para sempre, mas nenhum dos dois estava pronto para dar o passo final. Carlos finalmente se levantou, a tensão do momento se tornando quase insuportável. Você precisa descansar. Vou deixar você em paz. Carlos, Marina o chamou quando ele chegou à porta. Obrigada por tudo. Por me ver como mais do que apenas sua funcionária. Ele parou, mas não se virou. Você é muito mais do que isso, Marina. Muito mais. Depois que ele saiu, Marina permaneceu acordada por horas, olhando para o teto e processando a noite que havia mudado tudo. Lá embaixo, Carlos andava pelos corredores vazios da mansão, igualmente insone, igualmente consciente de que haviam cruzado uma linha da qual talvez não houvesse volta. A casa grande e silenciosa guardava os segredos de dois corações que lutavam contra sentimentos que cresciam a cada dia. Contra uma atração que ia muito além do físico, contra a possibilidade de um amor que poderia curar feridas antigas, mas que também poderia destruir a vida que ambos conheciam. Do lado de fora, a chuva continuava caindo suavemente, lavando os jardins e preparando a terra para a nova vida, uma metáfora que nenhum dos dois conseguia ignorar completamente. Os dias que se seguiram à noite da confissão criaram uma atmosfera peculiar na mansão. Carlos e Marina haviam estabelecido uma nova dinâmica, mais próxima que a relação profissional anterior, mas ainda cautelosa diante das implicações de seus sentimentos mútuos. Marina recuperava-se do pulso torcido, enquanto Carlos assumia responsabilidades domésticas que nunca havia imaginado realizar, descobrindo uma satisfação inesperada em cuidar de alguém de forma concreta e imediata. Durante aquela primeira semana, Carlos transformou-se em um enfermeiro dedicado. Todas as manhãs, antes mesmo de verificar e-mails ou atender ligações, ele subia até os aposentos de Marina para verificar como ela havia passado a noite.
Levava café fresco, os jornais do dia e sempre uma flor colhida do jardim. Um gesto pequeno que se tornou o momento mais esperado do dia para ambos. Como está a dor hoje? Perguntava ele, sentando-se na cadeira que havia se tornado seu lugar fixo ao lado da cama dela. Melhorando, Marina respondia, sempre com um sorriso que iluminava o quarto pequeno. E obrigada pela rosa. Está ficando sem flores no jardim por minha causa. O jardim pode se recuperar, Carlos dizia, ajustando os travesseiros para que ela ficasse mais confortável. Você é mais importante. Eram conversas simples, mas carregadas de uma intimidade que crescia a cada dia. Marina contava histórias de sua infância no orfanato. Carlos compartilhava memórias da época em que construía casas de brinquedo com o pai. Descobriam afinidades surpreendentes. Ambos adoravam chuva, preferiam livros a filmes, sonhavam em conhecer o interior de Minas Gerais, lugar que Carlos jamais havia visitado, apesar de sua prosperidade. Foi durante uma dessas manhãs que Marina fez uma observação que mudaria o rumo de suas conversas. Você sabia que há uma diferença enorme entre estar sozinho e se sentir sozinho? Carlos, que estava organizando os medicamentos dela, parou e a encarou. Como assim? Eu passei anos literalmente sozinha no orfanato, especialmente depois que minhas amigas mais próximas foram adotadas. Mas não me sentia solitária porque tinha propósito, tinha as irmãs, tinha esperança. Marina ajustou-se na cama, olhando pela janela onde se via o jardim banhado pelo sol da manhã. Agora vejo pessoas que estão cercadas de gente, mas completamente isoladas em suas próprias vidas. A observação atingiu Carlos como uma revelação. É exatamente isso que sinto há anos. Cercado de funcionários, clientes, conhecidos, mas vazio. E com Helena? Marina perguntou gentilmente, uma pergunta que havia estado pairando entre eles há dias. Carlos suspirou profundamente. Com Helena eu me sinto como dois atores, representando papéis em uma peça que perdeu o sentido há muito tempo. Sabemos nossos textos, cumprimos nossos papéis, mas a magia se foi. Era a primeira vez que ele articulava tão claramente o estado de seu casamento. Falar sobre isso em voz alta tornava a realidade mais palpável, mais urgente. Vocês já tentaram terapia de casal? Marina sugeriu. Tentamos. 2 vezes, na verdade. Carlos riu amargamente. Mas terapia só funciona quando ambas as pessoas querem estar lá. Helena ia porque eu pedi, não porque acreditava que pudesse mudar alguma coisa. E você? Você acreditava? Carlos considerou a pergunta honestamente. No início, sim. Mas com o tempo, percebi que estávamos tentando consertar algo que talvez nunca tenha sido realmente sólido desde o começo. Marina permaneceu em silêncio, permitindo que ele processasse seus próprios pensamentos. Sabe o que é mais triste? Carlos continuou. Nós nos casamos porque fazia sentido no papel. Ambos ambiciosos, ambos bem-sucedidos, compartilhávamos objetivos profissionais. Achamos que isso seria suficiente. Mas não foi. Não. Descobrimos que objetivos compartilhados não são a mesma coisa que sonhos compartilhados. Durante a segunda semana de recuperação de Marina, a rotina que haviam estabelecido se aprofundou ainda mais. Carlos passou a trabalhar principalmente de casa, instalando um escritório temporário na sala de estar, de onde podia ouvir quando Marina precisava de ajuda. Ele descobriu que sua produtividade havia melhorado, não prejudicado, por trabalhar em casa. A presença dela, mesmo que discreta, trazia uma sensação de propósito que ele não sentia no escritório formal do centro da cidade. Helena ligava a cada 3 dias, conversas breves e funcionais sobre negócios, cronogramas e assuntos práticos. Carlos notou que ela nunca perguntava como ele estava se sentindo, se sentia saudades dela, ou como estava lidando com sua ausência prolongada.
As ligações eram eficientes, mas frias, mais parecidas com reuniões de trabalho que conversas entre marido e esposa. Foi durante uma dessas ligações que Helena mencionou casualmente ter conhecido um arquiteto francês em Paris, alguém com quem estava colaborando em um projeto. Ele tem ideias fascinantes sobre urbanismo sustentável, disse ela. Estamos pensando em propor uma parceria entre nossos escritórios. Carlos captou algo no tom de Helena que o fez prestar mais atenção. Havia uma animação em sua voz que ele não ouvia há anos quando ela falava sobre trabalho, e certamente nunca quando falava sobre ele. Parece promissor, ele respondeu neutralmente. É mesmo. Jean-Pierre tem uma visão de arquitetura que combina perfeitamente com a minha. É raro encontrar alguém que pensa tão alinhado comigo. Depois que desligou, Carlos permaneceu olhando para o telefone, processando a conversa. Havia algo na forma como Helena havia falado sobre esse Jean-Pierre que sugeria mais do que interesse profissional. E, para sua surpresa, ele não sentiu ciúmes, mas sim uma estranha sensação de alívio. Naquela tarde, quando subiu para visitar Marina, ela imediatamente percebeu que algo havia mudado em sua expressão. Aconteceu alguma coisa? Perguntou ela, agora capaz de se sentar na cama com mais facilidade, o pulso visivelmente melhor. Carlos contou sobre a ligação, sobre as suspeitas que havia desenvolvido, sobre a ausência de ciúmes que o havia surpreendido. E como você se sente em relação a isso? Marina perguntou cuidadosamente. Honestamente? Aliviado, Carlos admitiu. Se Helena encontrou alguém que a faz se sentir viva novamente, talvez seja melhor para ambos. Você tem certeza disso? Carlos olhou diretamente nos olhos de Marina. Tenho, porque eu também encontrei alguém que me faz sentir vivo novamente. O ar entre eles se carregou de eletricidade. Marina sentiu seu coração acelerar, mas desta vez não desviou o olhar. Carlos, ela sussurrou. Eu sei que é complicado, ele disse, aproximando-se da cama. Sei que há obstáculos, questões práticas, diferenças sociais que as pessoas vão questionar. Mas também sei que não posso mais fingir que você é apenas minha governanta, ou que o que sinto por você é apenas gratidão. Marina sentiu lágrimas se formarem em seus olhos. E eu não posso mais fingir que trabalhar aqui é apenas um emprego, ou que cuidar de você é apenas uma obrigação. Carlos estendeu a mão, tocando gentilmente o rosto dela. Marina, eu também, ela sussurrou, cobrindo a mão dele com a sua boa. Eu também sinto. Era a primeira vez que se tocavam intencionalmente, que reconheciam fisicamente a conexão emocional que vinha crescendo há meses. O momento era carregado de ternura, vulnerabilidade e a promessa de algo novo nascendo das cinzas de sonhos antigos. O que fazemos agora? Marina perguntou. Não sei, Carlos admitiu. Mas sei que não quero mais fingir que isso não existe. Eles permaneceram assim por alguns minutos, mãos entrelaçadas, processando a magnitude do que haviam acabado de confessar. Era um momento de pura intimidade emocional, mais profundo que qualquer contato físico. Nos dias que se seguiram, a dinâmica entre eles mudou sutilmente, mas significativamente. Não havia mais a pretensão de uma relação estritamente profissional. Carlos passou a incluir Marina em decisões sobre a casa, pedindo sua opinião sobre mudanças que gostaria de fazer. Marina, por sua vez, começou a se expressar mais livremente sobre seus gostos e preferências. Você sabia que sempre quis ter uma horta? Comentou Marina uma manhã, olhando pela janela para o vasto jardim ornamental. Sério? Onde você aprendeu sobre jardinagem? No orfanato. As irmãs mantinham uma horta pequena e eu adorava ajudar. Havia algo mágico em plantar uma semente e vê-la se transformar em alimento. Seus olhos brilharam com a lembrança. Irmã Benedita dizia que cuidar de plantas ensinava paciência e fé.
Que tipo de coisas você gostaria de plantar? Marina sorriu, surpresa por ele levar a ideia a sério. Tomate cereja, manjericão, alface, talvez algumas ervas medicinais. Vamos fazer isso, Carlos disse impulsivamente. O quê? Uma horta. Vamos transformar uma parte do jardim em uma horta. Você pode me ensinar. A ideia de trabalhar lado a lado com ele, criando algo juntos, fez o coração de Marina saltar. Você tem certeza? Sua esposa não vai se importar? Carlos hesitou por um momento. Esta é minha casa também. E você faz parte desta casa agora. A declaração carregava camadas de significado que ambos compreenderam. Marina não era mais apenas uma funcionária. Ela estava se tornando parte integral da vida de Carlos, parte da visão que ele tinha para seu futuro. Começaram a planejar a horta naquela mesma tarde. Carlos contratou um paisagista para preparar um canteiro em uma área ensolarada do jardim. E juntos escolheram sementes e mudas em um viveiro local. Era a primeira atividade que faziam verdadeiramente juntos, como parceiros em um projeto comum. Você já pensou em ter sua própria casa no campo? Marina perguntou enquanto examinavam diferentes variedades de tomateiros. Na verdade, sim, Carlos respondeu, surpreso com a pergunta. Sempre fantasiei sobre ter um lugar mais simples, onde pudesse trabalhar com as mãos, criar coisas que crescem, em vez de apenas coisas que se vendem. Por que nunca fez isso? Acho que nunca tive coragem de admitir que o que realmente queria era diferente do que construir. Marina assentiu compreensivamente. Às vezes precisamos de alguém que nos permita sonhar novamente. É exatamente isso, Carlos disse, olhando para ela com uma expressão de gratidão e algo mais profundo. Você me fez lembrar que ainda posso escolher como quero viver. Naquela noite, quando Carlos estava finalmente sozinho em seu escritório, recebeu uma ligação inesperada de Helena. Era quase meia-noite em São Paulo, o que significava que era manhã cedo em Paris. Carlos, precisamos conversar, Helena disse sem preâmbulos. Estou ouvindo. Eu conheci alguém aqui, Jean-Pierre. Sua voz estava carregada de uma mistura de culpa e desafio. Não foi planejado, mas aconteceu. Carlos sentiu uma calma estranha descer sobre ele. E como você se sente em relação a isso? A pergunta claramente a surpreendeu. Ela esperava raiva, acusações, drama. Eu me sinto viva de uma forma que não sentia há anos, ela admitiu hesitantemente. Então, estou feliz por você, Carlos disse sinceramente. Você está feliz? Helena, você merece se sentir viva. Ambos merecemos. Ele fez uma pausa. Acho que faz tempo que sabemos que não somos mais as pessoas certas um para o outro. O silêncio do outro lado da linha se estendeu por um longo momento. Você também conheceu alguém, Helena disse finalmente. Não era uma pergunta. Sim, é ela, não é? A governanta. Carlos hesitou, surpreso pela percepção de Helena. Como você soube? Eu notei como você falava sobre ela nas poucas vezes que mencionou, e havia uma leveza em sua voz que eu não ouvia há anos. E como você se sente em relação a isso? Surpreendentemente aliviada. Helena riu baixinho. Acho que ambos estávamos segurando uns aos outros em versões de nós mesmos, que não éramos mais felizes sendo. Eles conversaram por mais uma hora, com mais honestidade e intimidade do que haviam compartilhado em anos. Concordaram em iniciar o processo de separação amigável quando ela retornasse ao Brasil. Não havia acrimônia, apenas o reconhecimento mútuo de que haviam crescido em direções diferentes e que era hora de permitir que cada um encontrasse a felicidade onde ela realmente estava. Quando Carlos finalmente desligou o telefone, sentiu como se um peso enorme tivesse sido removido de seus ombros. Pela primeira vez em anos, o futuro parecia cheio de possibilidades em vez de obrigações.
Ele olhou pela janela para os aposentos de Marina, onde uma luz suave ainda brilhava. Amanhã seria um novo dia, o primeiro dia de uma vida que ele estava finalmente livre para escolher conscientemente. E ele sabia exatamente com quem queria compartilhar essa nova vida. No pequeno quarto acima da garagem, Marina também estava acordada, olhando para as estrelas através da janela. Ela sentia que algo importante estava acontecendo, que mudanças significativas estavam se aproximando. Pela primeira vez, desde que deixara o orfanato, ela se permitiu sonhar com um futuro que incluía não apenas segurança, mas amor verdadeiro e a família que sempre desejara. A mansão silenciosa guardava os segredos de dois corações que finalmente haviam encontrado coragem para reconhecer o que realmente queriam e que estavam prestes a descobrir que, às vezes, os sonhos mais importantes são aqueles que nunca imaginamos que poderíamos ter. Uma semana havia se passado desde a conversa libertadora entre Carlos e Helena, e a atmosfera na mansão havia se transformado completamente. Era como se a casa inteira respirasse mais facilmente, livre do peso de fingimentos e expectativas não atendidas. Carlos caminhava pelos corredores com uma leveza que não sentia há anos. E Marina, agora completamente recuperada do pulso, movia-se pelos cômodos com uma alegria contida que iluminava cada espaço que tocava. A horta havia se tornado seu projeto conjunto favorito. Todas as manhãs, depois do café, eles se dirigiam para o canteiro ensolarado, onde pequenos brotos de manjericão e alface começavam a emergir da terra. Carlos descobriu uma satisfação profunda em trabalhar com as mãos na terra, muito diferente da satisfação intelectual que obtinha fechando negócios. Era algo primitivo, ancestral, que o conectava com memórias de seu pai, ensinando-o sobre a importância de construir coisas que durassem. "Olhe", Marina disse numa manhã de sexta-feira, apontando para pequenas flores amarelas que haviam aparecido nos pés de tomate durante a noite. "As primeiras flores. Em algumas semanas teremos tomates." Carlos se ajoelhou ao lado dela, observando as flores delicadas. É incrível pensar que algo tão pequeno pode se transformar em alimento. "É a magia da paciência." Marina sorriu, suas mãos gentilmente removendo ervas daninhas ao redor das plantas. "Você planta com esperança, cuida com amor, e a natureza faz o resto." Havia uma metáfora óbvia ali que nenhum dos dois verbalizou, mas ambos compreenderam. O que estava crescendo entre eles seguia a mesma lógica. Havia sido plantado em momento de vulnerabilidade, cuidado com atenção diária, e agora estava começando a florescer em algo belo e nutritivo. "Marina", Carlos disse suavemente, ainda ajoelhado na terra ao lado dela, "você já pensou em como será quando Helena voltar?" Marina parou de trabalhar, suas mãos ainda na terra. "Todo dia." E tenho medo", ela admitiu. "Não de Helena, mas de que isso que temos seja frágil demais para sobreviver ao mundo real." Carlos entendeu perfeitamente. O que haviam construído nas últimas semanas era precioso, mas também protegido. A casa vazia, a ausência de julgamentos externos, a liberdade de serem apenas eles mesmos. Tudo isso criara um casulo que logo seria rompido pela realidade. "Você acha que sou ingênua por acreditar que isso pode dar certo?" Marina perguntou, finalmente olhando para ele. "Não", Carlos respondeu firmemente. "Acho que você é corajosa, mais corajosa do que eu." "Como assim?" "Você sempre teve fé nas possibilidades boas da vida, mesmo depois de tudo que passou. Eu passei anos construindo defesas, protegendo-me de desapontamentos. Você me ensinou que às vezes vale a pena se arriscar." Marina sorriu, um sorriso que transformou completamente sua expressão. "Você também me ensinou coisas importantes." "Como o quê?"
Que eu mereço ser amada, não apenas por aquilo que faço pelos outros, mas por quem eu sou. Que meus sonhos importam, mesmo quando parecem impossíveis. Eles estavam muito próximos agora, ajoelhados lado a lado na terra escura e perfumada. Carlos estendeu a mão e tocou gentilmente o rosto de Marina, removendo uma pequena mancha de terra de sua bochecha. O gesto era tão natural, tão carinhoso, que ambos sentiram o coração acelerar. Marina, ele sussurrou, eu preciso te dizer algo. O quê? Eu te amo. As palavras saíram simples, diretas, carregadas de uma verdade que não podia mais ser contida. Marina sentiu lágrimas se formarem em seus olhos. Não de tristeza, mas de uma alegria tão pura que doía fisicamente. Eu também te amo, ela respondeu, sua voz trêmula de emoção. Há meses. Carlos se aproximou ainda mais, suas testas quase se tocando. Posso te beijar? Marina assentiu, fechando os olhos. O beijo foi suave, hesitante no início, depois mais profundo quando ambos se permitiram sentir plenamente o amor que haviam guardado por tanto tempo. Era um beijo de descoberta, de promessa, de dois corações finalmente se encontrando depois de uma longa jornada solitária. Quando se separaram, permaneceram abraçados na terra da horta, cercados pelo perfume de manjericão e terra úmida, sabendo que suas vidas haviam mudado irreversivelmente naquele momento. E agora? Marina perguntou, ainda nos braços dele. Agora construímos algo novo juntos, Carlos respondeu. Devagar, com cuidado, mas sem medo. Os dias que se seguiram foram os mais felizes que qualquer um dos dois havia experimentado em anos. Eles não tentaram esconder sua felicidade, mas também foram discretos, conscientes de que mudanças grandes requeriam transições cuidadosas. Carlos começou a fazer planos práticos. Conversou com advogados sobre o processo de divórcio, iniciou conversas com Helena sobre a divisão de bens e responsabilidades empresariais. Helena, para surpresa de ambos, foi extremamente colaborativa. Ela também parecia ansiosa para formalizar a separação e começar sua nova vida com Jean-Pierre. Durante suas ligações, ela e Carlos conversavam com uma cordialidade que não tinham há anos, unidos agora pelo objetivo comum de terminar seu casamento de forma digna e respeitosa. Ela está realmente feliz, Carlos comentou com Marina depois de uma dessas ligações. Posso ouvir na voz dela. E você, está feliz? Marina perguntou, embora a resposta fosse óbvia pelo brilho em seus olhos. Mais feliz do que jamais pensei que poderia ser, ele respondeu, puxando-a para seus braços. Você trouxe cor para uma vida que estava em preto e branco. Foi numa noite de tempestade, 3 semanas depois de sua primeira confissão de amor, que tudo mudou novamente. Carlos e Marina estavam na cozinha preparando o jantar juntos, uma rotina que haviam desenvolvido e que enchiam de pequenas alegrias domésticas. Ela cortava legumes enquanto ele tentava, sem muito sucesso, preparar um molho para a massa. Você está colocando sal demais. Marina riu, observando Carlos despejar mais uma colher no molho. Como você sabe? Nem provou ainda. Porque você tem uma expressão específica quando está nervoso e sempre exagera no sal quando está nervoso. Carlos parou de mexer o molho e olhou para ela. Você me conhece melhor do que eu mesmo. E você me conhece melhor do que qualquer pessoa já me conheceu. Marina respondeu, aproximando-se dele. Eles se beijaram suavemente, um beijo interrompido pelo som da campainha da porta. Carlos franziu a testa. Não esperavam ninguém, e era quase 9 da noite. Quem pode ser a essa hora? Marina perguntou. Carlos foi até a porta, olhou pelo visor e congelou. Era Helena de pé na chuva com uma mala na mão, visivelmente encharcada e perturbada. É Helena, ele disse para Marina, que imediatamente ficou pálida. Ela não deveria voltar só na próxima semana. Eu sei. Carlos respirou fundo. Tudo bem, nós sabíamos que esse momento chegaria. Ele abriu a porta e Helena entrou, tirando o casaco molhado.
Ela parecia diferente, mais magra, com o cabelo cortado em um estilo mais moderno. Mas havia algo em seus olhos que Carlos não conseguia decifrar. Helena, não esperávamos você hoje. Eu sei, deveria ter ligado, mas... Ela parou ao ver Marina na entrada da cozinha e a tensão no ar se tornou palpável. Olá, Marina. Boa noite, senhora Helena. Marina respondeu educadamente, mas havia uma firmeza em sua postura que não estava lá antes. Helena observou a cena por um momento. A mesa posta para dois, o molho ainda borbulhando no fogão, a atmosfera de intimidade doméstica que era impossível de esconder. Vocês estavam jantando, ela observou. Sim, Carlos respondeu simplesmente, sem constrangimento. Quer se juntar a nós? Marina fez massa caseira. A educação de Carlos surpreendeu Helena. Ela havia se preparado para confronto, drama, acusações. Em vez disso, encontrou um homem calmo, que a tratava com a mesma cordialidade que trataria qualquer convidado. Na verdade, vim porque preciso conversar com vocês dois, Helena disse, entrando mais na casa. O que aconteceu em Paris mudou tudo para mim. Carlos e Marina trocaram olhares. O que você quer dizer? Carlos perguntou. Helena suspirou, sentando-se em uma das poltronas da sala. Jean-Pierre me pediu em casamento. O silêncio que se seguiu não era constrangedor, mas reflexivo. E você disse sim, Carlos afirmou mais do que perguntou. Disse. Helena olhou diretamente para ele. Mas não posso me casar com ele enquanto ainda estou casada com você. Helena, Carlos disse gentilmente, sentando-se em frente a ela, você não precisa da minha permissão para ser feliz. Eu sei, mas preciso saber que você também vai ficar bem. Ela olhou para Marina, que permanecia de pé na entrada da cozinha. E pelo que vejo, você vai ficar melhor do que bem. Marina se aproximou lentamente. Senhora Helena, eu nunca quis. Marina, Helena a interrompeu suavemente. Você não me deve explicações. Na verdade, acho que devo agradecê-la. Agradecer? Marina pareceu confusa. Por cuidar dele quando eu não conseguia. Por ver nele coisas que eu havia parado de ver. Helena sorriu tristemente. Carlos, quando falamos ao telefone, você soava como alguém que havia acordado de um longo sono. Demorei para entender que eu também estava dormindo. Carlos sentiu uma onda de gratidão pela maturidade de Helena. Nós dois estávamos dormindo, Helena, mas acordamos e descobrimos que sonhamos coisas diferentes. Exatamente. Helena se levantou. Quero que iniciemos o processo de divórcio imediatamente. Amigável, sem complicações. Vou ficar em um hotel hoje e amanhã conversamos com os advogados. Você pode ficar aqui, Carlos ofereceu. A casa é grande e... Não. Helena balançou a cabeça. Esta não é mais minha casa, e está na hora de reconhecer isso oficialmente. Ela se dirigiu para a porta, mas parou e se virou para Marina. Marina, posso te dar um conselho? Marina assentiu nervosamente. Carlos é um homem bom, mas ele se perde quando não tem um propósito claro. Ajude-o a encontrar o que realmente quer fazer com a vida. Não apenas o que acha que deveria fazer. Eu vou tentar. E Carlos, Helena se virou para o ex-marido. Não deixe o medo de julgamentos dos outros impedir vocês de serem felizes. A vida é muito curta para vivermos por expectativas alheias. Com essas palavras, Helena saiu na chuva, deixando Carlos e Marina sozinhos com o peso e a liberdade de um novo começo oficial. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, processando o que havia acabado de acontecer. Finalmente, Carlos estendeu a mão para Marina. Como você está se sentindo? Ele perguntou. Assustada, ela admitiu, aliviada, grata, esperançosa. Ela segurou a mão dele firmemente. E você? Livre, Carlos respondeu sem hesitação. Pela primeira vez em 15 anos, completamente livre para escolher minha própria vida.
Naquela noite, enquanto a tempestade finalmente passava, Carlos e Marina ficaram acordados, conversando sobre o futuro. Eles falaram sobre sonhos que haviam guardado, sobre medos que precisavam enfrentar, sobre a vida que queriam construir juntos. Você realmente quer deixar São Paulo? Marina perguntou, lembrando-se das conversas sobre ter uma casa no campo. Quero. Quero começar de novo, em um lugar onde possamos ser apenas nós mesmos. Carlos a puxou mais para perto no sofá onde estavam conversando. E você? Toparia recomeçar comigo? Marina pensou na pergunta, mas já sabia a resposta há semanas. Toparia qualquer coisa com você. Mesmo sabendo que vai haver pessoas que vão questionar nossa relação? Que vão dizer que você está comigo pelo dinheiro ou que eu estou tendo uma crise de meia-idade? Carlos, Marina disse firmemente, eu me importo com o que uma pessoa pensa sobre nós. Você. O resto do mundo pode pensar o que quiser. A convicção em sua voz tocou profundamente Carlos. Esta mulher, que havia enfrentado tantas adversidades sozinha, estava disposta a enfrentar mais julgamentos por amor. Era a coisa mais corajosa que ele já havia testemunhado. Eu te amo tanto que às vezes dói fisicamente, ele confessou. Eu sei, Marina sorriu. Eu sinto a mesma coisa. Eles adormeceram juntos no sofá, abraçados, enquanto lá fora o céu se abria e as primeiras estrelas da madrugada começavam a aparecer. A tempestade havia passado, lavando o ar e preparando a terra para um novo dia. No jardim, as plantas da horta bebiam a água da chuva, crescendo silenciosamente na escuridão, preparando-se para dar frutos que nutririam não apenas os corpos, mas os sonhos de duas pessoas que haviam encontrado, uma na outra, o lar que sempre procuraram. 6 meses haviam se passado desde aquela noite tempestuosa que mudara tudo. O outono paulistano dava lugar ao inverno, mas na pequena cidade de Monte Verde, no sul de Minas Gerais, Carlos e Marina descobriam que as estações do coração seguiam um ritmo completamente diferente. Ali, em meio às montanhas cobertas de araucárias e campos onde a neblina matinal dançava como véus de noiva, eles haviam encontrado não apenas um novo lar, mas uma nova forma de viver. A casa que Carlos comprara era modesta comparada à mansão de São Paulo. Uma construção em madeira e pedra, com amplas janelas que se abriam para um vale verdejante e uma varanda onde se podia ouvir o canto dos pássaros sem interferência do trânsito urbano. Tinha 3 quartos, uma cozinha espaçosa, que rapidamente se tornou o coração da casa, e um terreno generoso, onde Marina havia criado a horta dos seus sonhos. O divórcio entre Carlos e Helena havia sido finalizado com uma facilidade que surpreendeu até os advogados. Helena realmente parecia ansiosa para começar sua nova vida em Paris com Jean-Pierre, e Carlos, por sua vez, estava igualmente motivado a construir algo completamente novo. A divisão dos bens foi justa. Helena ficou com o apartamento empresarial e metade dos investimentos, enquanto Carlos manteve a empresa de construção e a antiga mansão que decidiu vender. Às vezes ainda não acredito que estamos aqui, Marina disse numa manhã de sábado, enquanto colhia alfaces para o almoço. O sol de inverno criava uma luz dourada que transformava a horta em algo quase mágico. Carlos, que trabalhava na construção de uma estufa para proteger as plantas mais delicadas do frio, parou para observá-la. Ela usava um vestido simples de algodão azul, os cabelos presos com uma fita, e havia uma serenidade em seus movimentos que o encantava todos os dias. Eu acredito, ele disse aproximando-se dela. Pela primeira vez na vida tudo faz sentido. Marina sorriu, oferecendo-lhe uma folha de alface para provar. Está doce hoje. O frio da noite deixa os vegetais mais saborosos. Como você sabe essas coisas? Carlos perguntou, maravilhado mais uma vez com o conhecimento prático que ela possuía. Irmã Benedita,
Marina respondeu com carinho. Ela dizia que a natureza ensina tudo o que precisamos saber, se tivermos paciência para observar. A menção à freira sempre trazia um sorriso nostálgico ao rosto de Marina. 2 semanas depois de se mudarem para Monte Verde, ela havia recebido uma carta do orfanato informando que irmã Benedita estava doente. Carlos, sem hesitação, havia sugerido que fizessem uma viagem para visitá-la. O reencontro havia sido emocionante. Irmã Benedita, agora com 78 anos e visivelmente frágil, havia chorado ao ver Marina tão feliz e realizada. Você encontrou sua família, havia dito ela, observando Carlos com olhos sábios que pareciam enxergar muito além das aparências. Não a família que nasceu com você, mas a que escolheu. Ela gostou de você, Marina comentou agora, lembrando-se da visita. E eu gostei muito dela. Entendi de onde vem sua sabedoria. Durante aquela visita, irmã Benedita havia contado a Carlos histórias sobre Marina criança, como ela sempre cuidava das crianças menores, como havia aprendido a ler antes de todas as outras, como sonhava em voz alta sobre ter uma família própria um dia. Ela dizia que eu era uma sonhadora incorrigível. Marina riu da lembrança. E ela estava certa, Carlos disse, puxando-a para seus braços ali mesmo entre os canteiros. Você sonhou com amor verdadeiro e não desistiu até encontrá-lo. Nós encontramos um ao outro, Marina corrigiu. Foi recíproco. Eles se beijaram suavemente, um gesto que havia se tornado tão natural quanto respirar. 6 meses de vida juntos haviam apenas aprofundado o amor que sentiam, criando uma intimidade que ia muito além da paixão física. Eles eram verdadeiros companheiros, parceiros em todos os aspectos da vida. A empresa de construção havia passado por uma transformação radical. Carlos havia promovido seu sócio minoritário Rafael a diretor-geral, mantendo-se apenas como consultor estratégico. Isso lhe permitia trabalhar principalmente de casa, focando em projetos de construção sustentável e habitação social, uma paixão que havia redescoberto. Chegou uma proposta interessante hoje, Carlos comentou, enquanto caminhavam de volta para casa, as mãos entrelaçadas. A prefeitura de uma cidade próxima quer construir um conjunto habitacional usando técnicas sustentáveis. Mas você vai aceitar? Só se você topar viajar comigo para conhecer o projeto. Tudo que faço agora, quero fazer com você. Marina parou de andar e o encarou. Carlos, você tem certeza de que não se arrepende? De ter deixado tudo em São Paulo, a vida que construiu? Era uma insegurança que ainda a visitava ocasionalmente, especialmente quando recebia ligações de antigos conhecidos de São Paulo que não compreendiam as escolhas de Carlos. Marina, ele disse firmemente, segurando seu rosto entre as mãos. A vida que construía em São Paulo era como um prédio lindamente projetado, mas construído em terreno instável. Podia impressionar quem olhava de fora, mas não oferecia segurança real para quem vivia dentro. E agora? Agora estou construindo sobre rocha sólida. Pode ser uma casa menor, mais simples, mas sei que vai durar para sempre. Naquela tarde, enquanto preparavam juntos um almoço com os vegetais da horta, Marina fez um anúncio que mudaria suas vidas mais uma vez. Carlos, preciso te contar uma coisa. Ele parou de cortar tomates e a olhou, notando uma mistura de nervosismo e alegria em sua expressão. O que foi? Marina respirou fundo. Estou grávida. O silêncio que se seguiu foi carregado de incredulidade, depois de alegria pura. Carlos largou a faca e ficou imóvel por um momento, processando a informação. Você tem certeza? Fiz 3 exames diferentes, todos positivos. Marina sorriu timidamente. E antes que pergunte, já fui ao médico. Está tudo bem, é uma gravidez saudável. Carlos a ergueu nos braços, rodopiando pela cozinha enquanto ria de pura felicidade. Não acredito, nós vamos ter um bebê. Acredita, Marina riu, segurando-se nele. Em 7 meses.
Quando ele finalmente a colocou no chão, ambos tinham lágrimas nos olhos. Era o milagre que Carlos havia desejado por 15 anos, mas que só se tornou realidade quando encontrou a pessoa certa para compartilhá-lo. Como isso é possível? Ele perguntou, ainda incrédulo. Os médicos disseram... Às vezes a medicina não explica tudo, Marina disse sabiamente. Às vezes o corpo responde ao coração. Quando você estava estressado, infeliz, seu corpo refletia isso. Agora que está em paz, verdadeiramente feliz. Você acha que é isso? Acho que milagres acontecem quando menos esperamos, especialmente quando finalmente estamos prontos para recebê-los. Naquela noite, eles ficaram acordados conversando sobre o futuro, fazendo planos, sonhando com como seria criar um filho naquele lugar mágico. Carlos já imaginava ensinando a criança a plantar, a construir, a amar a natureza. Marina sonhava com histórias para contar na hora de dormir, com cantigas de ninar que aprendera no orfanato. Você acha que será menino ou menina? Carlos perguntou, a mão carinhosamente pousada sobre a barriga ainda lisa de Marina. Não importa, ela respondeu. Só quero que seja saudável e muito amado. Será a criança mais amada do mundo, Carlos prometeu. Nos meses que se seguiram, a gravidez de Marina transcorreu de forma tranquila e alegre. Carlos se tornou ainda mais atencioso, se isso era possível, acompanhando-a a todas as consultas médicas, lendo livros sobre paternidade, preparando o quarto do bebê com o mesmo cuidado que um artista dedica à sua obra-prima. A comunidade de Monte Verde os havia recebido com carinho. Os vizinhos, inicialmente curiosos sobre o casal urbano que havia se mudado para a cidade pequena, logo se encantaram com a genuinidade de ambos. Marina rapidamente se envolveu com as atividades da igreja local, oferecendo-se para ajudar com as crianças da catequese. Carlos começou a participar de projetos comunitários, usando sua expertise em construção para melhorar escolas e postos de saúde da região. Vocês trouxeram algo especial para nossa cidade, disse Dona Conceição, vizinha septuagenária, que havia se tornado uma figura maternal para ambos. Há uma luz diferente em vocês. Era verdade. Tanto Carlos quanto Marina irradiavam uma felicidade serena que tocava todos ao redor. Era o tipo de alegria que vem de vidas vividas em harmonia com os próprios valores, sonhos realizados de forma inesperada, mas perfeita. Quando Marina entrou no 8º mês de gravidez, eles receberam uma visita inesperada. Helena chegou numa tarde de sábado, dirigindo um carro alugado, com uma expressão de nervosismo e determinação. Helena! Carlos se surpreendeu ao vê-la na porta. Não sabíamos que você estava no Brasil. Vim resolver algumas questões legais da empresa, ela explicou, olhando para Marina, cuja barriga saliente era impossível de ignorar. E queria conhecer a vida nova de vocês. A tarde que se seguiu foi surpreendentemente agradável. Helena, que havia se casado com Jean-Pierre 2 meses antes, parecia genuinamente interessada em conhecer a nova vida do ex-marido. Ela elogiou a casa, provou os legumes da horta e conversou longamente com Marina sobre a gravidez. Você está radiante, disse Helena para Marina enquanto tomavam chá na varanda. A maternidade combina com você. Obrigada, Marina respondeu, tocando a barriga instintivamente. É um sonho se realizando. E você, Carlos? Helena se virou para ele. Nunca te vi tão em paz. É como se eu tivesse finalmente encontrado meu lugar no mundo. Ele respondeu honestamente. Antes de partir, Helena fez um pedido inesperado. Gostaria de ser madrinha do bebê. Sei que pode parecer estranho, mas... Vocês me deram uma lição importante sobre como terminar relacionamentos sem amargura. Quero fazer parte da vida nova de vocês, se me permitirem. Carlos e Marina se entreolharam,
surpresos, mas tocados pelo gesto. Seria uma honra, Marina respondeu. Para mim também, Carlos acrescentou. Quando Helena partiu, deixou para trás uma sensação de que todos os ciclos haviam se fechado adequadamente, que o passado havia encontrado paz com o presente. Uma semana depois daquela visita, numa madrugada de lua cheia que banhava as montanhas com luz prateada, Marina entrou em trabalho de parto. Carlos, que havia ensaiado mentalmente aquele momento centenas de vezes, descobriu que a realidade era simultaneamente mais assustadora e mais emocionante do que qualquer preparação poderia antecipar. O parto foi natural e transcorreu sem complicações no hospital da cidade vizinha. Às 6h23 da manhã de uma sexta-feira ensolarada de setembro, nasceu Gabriel Antônio, pesando 3,4 kg, com os olhos escuros da mãe e o nariz determinado do pai. Quando o médico colocou o bebê nos braços de Carlos pela primeira vez, ele sentiu como se o universo inteiro se reorganizasse ao redor daquele pequeno ser. Todas as dores do passado, todas as frustrações, todos os anos de tentativas infrutíferas desapareceram diante da perfeição absoluta daquele momento. Olá, Gabriel, ele sussurrou, lágrimas correndo livremente por seu rosto. Papai te esperou a vida inteira. Marina, exausta, mas radiante, observava o pai e o filho com um sorriso que iluminava todo o quarto. Ele é perfeito, ela murmurou. Perfeito, Carlos concordou, aproximando-se da cama para que ela pudesse tocar o filho. Nosso milagre. Naquele momento, com o filho nos braços e Marina ao lado, Carlos fez algo que havia sonhado em fazer há meses. Ajoelhou-se ao lado da cama do hospital, ainda segurando Gabriel cuidadosamente. Marina Silva Santos, ele disse, sua voz rouca de emoção. Você transformou minha vida de formas que eu nem sabia serem possíveis. Você me ensinou que família não é apenas sangue, mas escolha, cuidado, amor incondicional. Quer se casar comigo? Quer construir oficialmente uma família comigo? Marina, ainda frágil do parto, mas com os olhos brilhando de alegria, não hesitou nem por um segundo. Sim, ela respondeu, estendendo a mão para tocar o rosto dele. 1000 vezes sim. O pedido de casamento ali, no quarto do hospital, com o filho recém-nascido nos braços, foi mais romântico e significativo do que qualquer cerimônia elaborada poderia ter sido. Era a celebração não apenas do amor entre duas pessoas, mas do nascimento literal de uma família. 3 meses depois, numa cerimônia simples na igreja de Monte Verde, Carlos e Marina se casaram. Gabriel, que dormia tranquilamente nos braços de Dona Conceição, era a testemunha mais importante da união. Helena e Jean-Pierre vieram de Paris especialmente para a ocasião, e irmã Benedita, apesar de sua saúde frágil, fez questão de estar presente para abençoar a família que vira nascer. Durante a cerimônia, Carlos não conseguiu conter as lágrimas ao ver Marina caminhando em direção ao altar. Ela usava um vestido simples de renda branca, um buquê de flores do próprio jardim, e carregava no rosto a serenidade de alguém que havia encontrado seu lugar exato no universo. Eu, Carlos, te recebo, Marina, como esposa, ele disse durante os votos, sua voz firme apesar da emoção. E prometo amar você e nosso filho com cada respiração que me reste na vida. Prometo construir com você não apenas uma casa, mas um lar cheio de amor, risadas e sonhos realizados. Eu, Marina, te recebo, Carlos, como esposo, ela respondeu. E prometo cuidar de você e nossa família com a mesma dedicação que as plantas precisam para florescer. Prometo que nossa casa sempre será um refúgio de paz, compreensão e amor infinito. Quando o padre os declarou marido e mulher, e eles se beijaram sob uma chuva de pétalas de rosas, toda a congregação aplaudiu não apenas a união de duas pessoas, mas a celebração do triunfo do amor verdadeiro sobre todas as adversidades.
A festa foi realizada no quintal de sua casa, uma celebração simples, mas alegre, que se estendeu até tarde da noite. Gabriel foi passado de colo em colo, mimado por todos os presentes, crescendo já cercado pelo amor de uma comunidade inteira. "Vocês conseguiram", disse Helena para o casal durante a festa, observando Gabriel dormir pacificamente. "Construíram exatamente a família que sempre sonharam." "Não exatamente como sonhamos", Marina corrigiu gentilmente. "Melhor. Porque quando sonhamos sozinhos, nossa imaginação tem limites. Quando sonhamos juntos, os sonhos se multiplicam." E Carlos olhou ao redor, para sua esposa que segurava o filho, para os amigos que haviam se tornado família, para a casa simples, mas cheia de amor, para a horta que agora produzia alimentos para 3 pessoas. Tudo era pequeno comparado aos padrões de sua vida anterior, mas também infinitamente mais rico em significado. "Sabe o que descobri?" ele disse para Marina, enquanto dançavam uma valsa lenta no jardim sob as estrelas. "Felicidade não é ter tudo que você quer, é querer tudo que você tem." "Muito sábio, senhor arquiteto." Marina sorriu, encostando a cabeça no ombro dele. "Aprendi com a mulher mais sábia que conheço." Naquela noite, depois que os convidados se foram e Gabriel foi colocado para dormir em seu berço, Carlos e Marina se sentaram na varanda de sua casa, observando o vale iluminado pela lua. A horta sussurrava suavemente com a brisa noturna, as plantas maduras prometendo uma nova colheita pela manhã. "O que você acha que o futuro reserva para nós?" Marina perguntou, aninhada nos braços do marido. "Mais amor", Carlos respondeu sem hesitação. "Mais desafios que vamos enfrentar juntos, mais alegrias para compartilhar, mais sonhos para realizar." "E talvez", Marina acrescentou com um sorriso maroto, "mais bebês para amar." Carlos riu, beijando o topo da cabeça dela. "Tantos quantos você quiser." Onde eles permaneceram assim até tarde, planejando o futuro, lembrando do passado, mas principalmente desfrutando do presente perfeito que haviam criado juntos. A casa ao redor estava em silêncio, mas era um silêncio cheio de vida, de amor, de promessas cumpridas e sonhos realizados. Lá dentro, Gabriel dormia tranquilamente, cercado por brinquedos simples e muito amor, crescendo numa casa onde cada dia trazia novas descobertas, onde seus pais haviam aprendido que a verdadeira riqueza não se mede em metros quadrados ou contas bancárias, mas em momentos compartilhados, cuidado mútuo e a certeza absoluta de que não importa o que o futuro trouxesse, enfrentariam tudo juntos. E assim, na pequena cidade de Monte Verde, uma família nascida do amor verdadeiro continuava a florescer, provando que às vezes os finais mais felizes nascem dos recomeços mais corajosos, e que o amor, quando encontra o solo certo, sempre encontra uma forma de crescer e dar frutos que nutrem não apenas quem ama, mas todos ao redor. A história de Carlos e Marina havia se tornado parte do folclore local. O casal que deixou a vida urbana para descobrir que a felicidade estava nas coisas simples, no amor verdadeiro e na coragem de recomeçar. Era uma história que inspirava outros a acreditar que nunca é tarde demais para encontrar seu verdadeiro lar, sua verdadeira família, seu verdadeiro eu. E se você também acredita que o amor verdadeiro vale qualquer sacrifício, que a coragem de recomeçar pode levar aos finais mais bonitos, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe nos comentários. Qual foi o momento em sua vida que te ensinou que às vezes é preciso perder tudo para encontrar o que realmente importa? Sua história pode inspirar outras pessoas a nunca desistirem de sonhar.